Fala galera, estamos aqui nesse sábado. Essa tarde de sábado não é momento normalmente que vocês recebem o conteúdo do Buzzer Beater e tá chegando pra você um episódio especial sobre o quinto jogo das finais da NBA, que, pra nossa surpresa, deu hit. A gente achou que a série ia acabar agora nessa sexta-feira, não acabou, e a gente vem trazer os motivos pra isso e o que a gente pode esperar do jogo de amanhã, o jogo 6. Não é isso mesmo, Felipe? Pois é, rapaz. Achou que ia acabar, achou errado, otário. A gente também não é pensamento só das outras pessoas. Quem acompanha ouviu a gente falar que, acho que jogo 5 acabou mesmo. Mas, mais uma vez, né? Não dá pra colocar só na conta de um cara esse jogo, mas teve um cara do Heat aí que pariu, meu. Caramba, Jimmy Butler. Meus amigos, espero falar pro Heitor do passado que Jimmy Butler é bom, né, cara? Jimmy Butler é muito bom, meu amigo. Melhor do que se fala, né? Não sei dizer se, depois de uma série como essa, dá pra colocar ele em outra prateleira de jogador, mas assim, ele tá fazendo tá fazendo uma série de finais aí de primeira prateleira, primeiro panteão aí de NBA. Não o primeiro panteão. Felipe, facilmente. Cara, sério, poucas vezes eu vi tantas atuações incríveis numa série de qualquer playoff, ainda mais numa final, cara. O que ele vem jogando é absurdo, cara. Vem jogando muito bem, me lembra momentos de LeBron James contra o Golden State Warriors. Pois é, cara, esforço e orgulho, deu pra ver, inclusive, nessa última série, o quanto que ele tá exausto, né? Mas ainda assim sendo insanamente decisivo. Sim, depois da coletiva, inclusive, que ele sai mancando, cara. Sabe quando você, um cidadão comum, que não realiza atividade física regularmente, que boa parte não realiza, inclusive eu e o Felipe. Pois é. Sai depois de um jogo, de uma pelada de basquete ou de futebol, de qualquer coisa, e você deixa o corpo esfriar, aí você fica com o corpo todo travado. Isso foi como o Jimmy Butler saiu depois da coletiva de imprensa. Você vê ele todo travadão, todo dolorido. Então, meu amigo, hein? Jimmy Butler está exausto. Lembrando que ele teve uma torção no tornozelo no primeiro jogo da série. Teve um momento também no finalzinho do jogo que ele até parou um pouquinho, um momento lá pra respirar, né? Se apoiou lá nas placas de publicidade, porque bicho, sim, o jogo inteiro, assim. Esse foi um jogo que o Jimmy Butler não parou, cara. Eu acho que, assim, dá pra dizer só talvez no terceiro quarto, comecinho do quarto, que ele deu uma descansada em quadra, mas, sim, o jogo inteiro insano. Não, e além disso, cara, o jogo de NBA tem 4 quartos de 12 minutos, totalizando 48 minutos. Jimmy Butler sentou por 48 segundos. 48 segundos ele sentou nessa partida. E não é como se ele tivesse sido poupado nas outras partidas. Não foi poupado nenhum, cara, nenhum. Pois é, mas ele não foi o único cara incrível desse jogo, e nem, só o Heat teve caras incríveis, porque o Lakers jogou bem pra cacete também. Tem... Não, sim. Vamos entrar nas partidas, Felipe? Vamos entrar na partida e falar pra galera como foi. A gente teve o jogo terminando em 111-108. A gente teve lances difíceis, lances muito bons. O Lakers teve a oportunidade de virar esse jogo no penúltimo lance da partida, porque teve ainda 2 arremessos de lance livre do Tyler Hero. Mas, cara, foi isso o jogo, foi a partida. E o que fez o Miami Heat vencer essa partida, Felipe? Quais foram os acertos que Erik Spoelstra teve? Como eles conseguiram arrumar um time? Como que foi isso, Felipe? Então, teve algumas coisas, né, que foram bem interessantes, importantes, principalmente no começo, assim, no primeiro tempo. O Heat aproveitou muito bem os momentos em que o LeBron James ficou fora de quadra e que o Lakers não pôde contar com o Anthony Davis, parece que ele sentiu o tornozelo lá no finalzinho do primeiro quarto. Foi justamente nesse momento que eles aproveitaram, tiveram uma corrida de 9-0 lá. Nesse momento foi até um momento em que o Bam Adebayo estava fora de quadra. Quem guardou principalmente o Anthony Davis antes dele sair estava sendo o Iguodala, e deu muito certo. O Heat até aproveitou para fazer uma pressão de
quadra inteira em alguns momentos. E aí começou que foi um momento, acho que prenunciou que seria o jogo, que foi Jimmy Butler e Duncan Robinson arrebentando. Duncan Robinson fez 7 arremessos de 3 pontos durante a partida. E, cara, eu acho que a gente tem que abrir um parênteses para falar que jogador incrível é Duncan Robinson, cara. Porque durante boa parte da temporada, eu ficava muito com a impressão de que Duncan Robinson é, entre aspas, apenas um jogador muito bom em catch and shoot. Entre aspas, porque isso não é apenas, é uma coisa muito incrível e já seria um grande jogador só por isso. Mas ele é muito mais do que isso, cara. Ele é um cara que consegue criar seu próprio arremesso, ele é um cara que consegue fazer o arremesso do off-dribble, ele defende regularmente bem, ele é um defensor regular, pelo menos, consegue, principalmente nessa defesa de pressão que o Heat faz, ele é uma peça importantíssima para isso, e ele consegue cavar umas faltas muito boas infiltrando também, porque ele é muito alto, é um setor muito alto e consegue tirar essas faltas muito boas também. Que incrível, né, cara? O Duncan Robinson foi incrível o jogo inteiro e não só realmente nesse fim de como arremessador, né? Nesse aspecto ele foi fenomenal no jogo, teve até uma jogada de 4 pontos lá, ele sofreu a falta na linha de 3 e converteu. Mas, além disso, tipo, eu acho que esse jogo ficou ainda mais nítido a diferença de valor entre você ter ele passando mais tempo na quadra do que um Tyler Herro, que é um cara até um pouco mais agressivo, talvez tenha um repertório ofensivo um pouco maior. Porque o Duncan Robinson, ele ajuda muito na defesa. E aí, tipo, ele não é um grande defensor no one-on-one, mas ele fazendo aquela defesa por pressão, a aproximação, reconhecer tipo, a necessidade de uma troca. Teve algumas trocas muito inteligentes que ele participou. A jogada final, uma das jogadas finais do jogo, que o LeBron James tentou infiltrar e precisou jogar para trás pro Markieff Morris. Quem acompanhou, quem fez a dobra junto com o Jimmy Butler foi o Duncan Robinson. Exatamente. E cara, ele tá sendo perfeito, muito bom nessa série, cara. E sempre vale lembrar aquelas histórias de sempre, que ele era um cara que, durante o ensino médio, duvidavam dele, durante a faculdade, duvidavam dele, os times da NBA duvidavam dele. O Heat topou a aposta, uma aposta baixa, inclusive, porque não foi draftado, foi um jogador undrafted, valeu a aposta, o primeiro ano não foi tão bom, mas, cara, que absurdo que ele vem sendo, né? Jogou demais. Ele, e até também fazendo paralelo com os outros jovens nessa partida, o Tyler Herro, ele não teve um jogo bom. Eu acho que até mais até do que ofensivamente, defensivamente ele foi realmente tipo um buraco lá, ele teve algumas falhas para encontrar o marcador dele. E o plus-minus dele foi negativo, né? 7 pontos. Exato. E teve também, mas quem foi muito bem nesse jogo, cara, foi o Kendrick Nunn, velho. Kendrick Nunn parece que se ligou. E, cara, eu acho que o jogo muito bom do Kendrick Nunn, e tanto do Duncan Robinson também, passa muito pelo jogo do Jimmy Butler, né, cara? Porque o Jimmy Butler fez screens muito bons pra liberar o Kendrick Nunn pra infiltração, que ele foi muito bem na infiltração, fez screens muito bons pra liberar arremesso de 3 pontos pra Duncan Robinson e o Jay Crowder tava meio off uma boa parte do jogo, mas depois ele entrou na partida e ele foi um excelente facilitador, o Jimmy Butler, né? Foi, com certeza. O Heat, o que eles fazem muito, né, é aquela jogada com os 3 jogadores menores deles em quadra, né, o Jimmy Butler como ball handler e vem Duncan Robinson e Herro ou Duncan Robinson e Nunn fazer o screen, né, e isso deu muito certo na partida. Acho que só teve um momentinho lá que eu vi que rolou, tipo, não rolou, mas no geral, tipo, esses screens dos caras menores do Heat pegaram muito bem o Lakers de calça curta, sabe? Mas o Nunn foi realmente muito bem. Assim, foi mais nos primeiros quartos, né? Porque depois o Vogel achou uma fórmula para não deixar ele jogar muito, que foi colocar o Caruso em cima dele. Mas no geral ele foi bem demais. Bem demais. E falando do Jimmy Butler também, cara, acho que na verdade não tem muito o que falar, né, Felipe? Cara, Um monstro. O Jimmy Butler foi bem o jogo inteiro, cara. Parece que não funcionou tão bem a marcação do AD sobre ele, e muitas vezes eles conseguiram tirar o AD muito fácil dele, né? Porque
O AD, ele virou o marcador principal e muitas vezes eles faziam as trocas através do pick and roll ou simplesmente do screen e o AD não ficava nele, né? Então, funcionou muito bem, cara. E ele tava, pra mim, ele jogou tão bem, a melhor, na verdade, que o jogo 3, cara. Sim, sim. Não, foi. O Jimmy Butler, tipo, ele fez uma correria do cacete. No primeiro tempo, que é o primeiro e o segundo quarto, ele terminou com 22 pontos, né? E o jogo inteiro ele terminou, se eu não me engano, com triple-double, né? 11 assistências e 12 rebotes também. E ele fez justamente esse jogo. Ele aproveitou muito bem os corta-luzes pra pegar, tipo, os mismatches de gente que realmente não estava conseguindo marcar ele. O AD não surtiu muito efeito. Ele encontrou muitas trocas para ficar para cima também, principalmente também na primeira metade, contra o Dwight Howard, depois contra o Markieff Morris, que inclusive eu diria que eu acho que essa foi a principal falha do Frank Vogel nesse jogo. Ele insistiu muito no Markieff Morris, que foi terrível nesse jogo. E o Jimmy Butler reconheceu essas oportunidades e eu acho que o melhor momento disso foi exatamente nos minutos finais lá, em que ele pegou, tipo, e partiu pra cima, aproveitou muito bem esses corta-luzes pra realmente encarar de frente, não o LeBron James. Poderia ser mais difícil, mas os marcadores mais fáceis, né? Sim. Depois do minuto 6:41 do último quarto, que foi quando o Anthony Davis fez um arremesso de lance livre, eu acho. E o Jimmy Butler, nesse período até o fim da partida, ele teve 47,5% de usage rate, que significa muito, basicamente, o número de jogadas que o jogador participa durante a partida, enquanto ele está em quadra. Normalmente, a média dele na temporada regular foi 25%, para você ter uma noção da diferença que foi quase o dobro nesse período final. Ele fez 53,3% dos pontos que o Heat fez nesse período, distribuiu 33% das assistências. Esse fim de jogo do Jimmy Butler, cara, é uma das atuações mais incríveis que eu já vi, cara, sem zoeira. É muito bom, velho. Muito bom mesmo. Foi, não, tanto que o último quarto, ele até, tipo, por ele estar exausto, ele jogou até um pouquinho fora da bola, né? Você via, na verdade, outros caras participando da ação, ou ele passando para outros caras terminar a ação, que até não deu tão certo durante uma parte do tempo. Mas o Jimmy Butler teve, acho que, 8 pontos nesse quarto, né? E a maior parte deles, se eu não me engano, todos, foi justamente naqueles 2 minutos finais. Então, tipo, ele pegou a mochila nas costas dele e foi pra cima. Marcou, bateu os lances livres importantes. Quando ele tinha uma bola de 3 pra chutar, acho que ele tomou a decisão mais sábia da partida, que foi bater pra dentro e chutar de 2 pontos, que é a zona que ele se sente mais confortável. E por outro lado, o Lakers, tipo, em muitos momentos procurava bolas de 3 nesse último quarto que não precisava. Tava na frente, tipo, dava pra trabalhar, fazer algumas jogadas, algumas coisas que eles tinham tentado no primeiro quarto, que não deram certo, porque eles ficaram fazendo jogadas pro KCP, que não conseguiu converter muito naquele quarto. E, tipo, acho que esse era aquele último quarto era o momento de fazer esse tipo de jogada e eles forçaram muito, né? Sim, sim. E eu senti também nesse jogo o Ban melhor, cara. Ban jogou melhor. Não foi um jogo incrível, um jogo que você fala absurdo, mas, cara, senti ele mais antenado, fazendo as jogadas como tava. Ele ajudou a abrir mais o garrafão, bem mais do que no jogo passado. Então eu acho que encaixou melhor no esquema de jogo do Miami Heat, né? Eu acho que ele teve assim, ele teve altos e baixos no jogo, né? Tipo, acho que ele mesmo comentou que no jogo passado ele ainda estava tímido, né? E nesse jogo ele estava colocando mais as coisas em ordem. Realmente, ele conseguiu, ele teve boas jogadas ofensivas, algumas, tipo, precipitadas. Teve um chute maluco lá que ele tentou, que acho que acabou depois até virando uma posse de bola do Lakers. Mas eu acho que uma das principais ações que deu certo do Ban, cara, foi quando ele trocou para marcar o LeBron James. Tipo, o LeBron fez um jogo absurdo, monstruoso, mas pelo menos em alguns momentos em que teve troca com o Ban pra cima dele, na individual, o Ban conseguiu responder bem. É algo que até o Spoelstra pode
pensar mais, porque isso poderia ter acontecido mais no jogo. E a gente chega também, Felipe, aquela fatídica última jogada. Que eu ouvi de gente falando merda no Twitter, cara. Culpando o LeBron por ter passado aquela bola pro Danny Green, cara. Não. Não tem como falar isso, cara. Não tem como falar isso, velho. O Danny Green, até aquele momento da partida, ele tava com... Aquele momento, até quase toda a partida, né? Ele tava com 50% de aproveitamento dos arremessos de 3 pontos, cara. Ele só tava abaixo do LeBron em aproveitamento de 3 pontos, basicamente. E Danny Green livre para arremesso, numa partida que ele tá bem, ele tava jogando... Acho que foi a melhor partida dele, comparando todo o jogo durante a série. Nesse momento que ele tava bem, você tem que passar pra ele, né, cara? Sim, sim. Não, particularmente, eu particularmente não achei que o Danny Green foi tão bem na partida. Eu acho que até ele estava bem desligado na defesa, inclusive nos melhores momentos defensivos do Lakers, eu acho que ele estava fora. Mas no quesito arremesso, ele estava livre. Ele é um arremessador de 3, ele estava arremessando bem de 3 na partida, e o LeBron, quando ele passou para fora pro Green, ele tava, tipo, cercado. Ele ia desperdiçar um arremesso importante. Ele tomou a melhor decisão naquela hora. Sim, sim. E só um fato, tipo, apesar do Danny Green não vir tão bem assim, eu acho que ele tava, acho que foi, apesar de não ser tão bom, foi o melhor jogo dele da série, ele ainda assim era ele foi o plus-minus melhor do time, com mais 12. Não que plus-minus signifique necessariamente uma estatística super perfeita, indica alguma coisa. E, cara, é o Danny Green livre, cara. Ele fez a jogada pra sobrar arremessadores do Lakers livre. Tinha também o KCP lá no corner? Tinha, mas aí tava o Iguodala, e o Iguodala era um dos melhores defensores do Heat. Poderia passar pro KCP livre depois? Poderia, mas, cara, ele tava livre, ele é um bom arremessador livre de frente pra cesta, cara. Sim, não, a decisão foi correta, a jogada, inclusive, foi construída de maneira correta, foi um dos acertos do Frank Vogel. Então, tipo, não tem o que contestar a decisão, foi uma bola errada, né? Inclusive, eu acho que na transmissão, os próprios analistas, eles tinham falado, olha, cara, pra terminar essa partida, é melhor eu, tipo, crowdear o LeBron James, não terminar esse jogo com o sentimento de, puta, a gente perdeu porque a gente não colocou gente o suficiente no melhor jogador da partida, no melhor jogador da NBA aí, e se calhasse de que a bola decisiva que a gente perdesse for do Danny Green, mano, que seja, pelo menos a gente fez a defesa correta. Então, tipo, os dois times fizeram a sequência de ações corretas, sabe? Calhou que não caiu, foi pro aposta, né? Quem venceu a aposta nessa jogada foi o Heat. Pois é. Depois, teve ainda o arremesso bizarro do Markieff Morris, que foi bizonho. Foi um passe, né, pro Anthony Davis. Eu ainda não consigo encaixar necessariamente que foi um passe, cara, mas mesmo assim, né, um arremesso passe, de qualquer forma foi bizonho. Que o AD, ele tava com... Eu não lembro, ele tava com alguém menor que ele no garrafão, aí o Markieff, tipo, forçou, sendo que o AD tava, tipo, tropeçando, caindo, não tava com a posição bem estabelecida. Foi um negócio bizonho mesmo. Mas, olha, eu vou ser bem sincero, eu coloco isso, mano, não só na conta do Markieff Morris, isso daí tá na conta do Frank Vogel, mano. O Markieff Morris tinha que ter saído... Antes, teve um timeout, né, uma pausa, antes acho que dos últimos pontos do Jimmy Butler, em que ele sofreu a falta do AD. O Markieff Morris tinha que ter saído ali, cara. O Danny Green tinha que ter entrado pra marcar como um defensor de perímetro ali. Sim. Cara, foi estranho. E, cara, mas, tipo, tem certas coisas que... Sei lá, eu não consigo dizer que, por exemplo, se ele passe pro LeBron James, ia dar certo. Porque, por exemplo, se ele passa pro LeBron James, o Butler tava facilmente lá para recuperar a bola. Ele tava de costas pro LeBron James quando ele pegou o rebote. Podia tentar do KCP na linha de 3? Podia, mas não é necessariamente um arremesso, um passe super simples. Então, é difícil, cara, é difícil.
É difícil, é difícil. Não foi um passe bom também pro Anthony Davis. Se ele acerta, seria tipo uma super jogada absurda, né, cara? Tipo, porra, incrível, mano. Ele tá fazendo o jogo da vida dele. Mas se ele erra, tudo no massacre. Não era uma jogada muito difícil, né? Sim, sendo bem sincero, a decisão de, tipo, pra mim aquilo foi um passe pro Anthony Davis. Eu não tenho muita dúvida disso. E se realmente foi isso, foi a decisão mais correta, porque o Anthony Davis, ele tava, tipo, dentro da área pintada, com um mismatch. Tipo, a única questão é que ele passou numa altura bizarra, com o Anthony Davis não estando na posição correta para receber aquela bola. Tipo, ele tomou a decisão, para mim ele tomou a decisão certa, mas a execução foi completamente errada. Sim. Exatamente isso. Bom, Felipe, eu acho que a gente chega pro jogo 6 em uma situação um pouco mais desconfortável pro Lakers. Porque não foi um jogo ruim do Lakers. De maneira alguma. Isso que muda completamente a história. Porque o jogo 3 tinha sido um jogo ruim do Lakers. Calhou um jogo super bom do Heat, mas foi um jogo ruim do Lakers. O Heat venceu o Lakers num jogo bom. E agora, Felipe? E agora? Cara, eu acho que assim, esse jogo serviu até pra... Eu tinha um pouco de preconceito com o Frank Vogel, porque pra mim ele não era um cara que fazia excelentes decisões no meio das partidas. Na minha cabeça ele acertava, na verdade, entre jogos, mas nesse jogo em específico, eu acho que ele acertou muito bem, sabe? Tipo, teve muita coisa que deu errado e no espaço de um timeout ele corrigiu muito bem. Mas justamente por isso, tipo, foi um jogo muito bom do Lakers. O Lakers, quando estava atrás ou quando teve sequências ruins, se ajeitou. E o Heat correspondeu bem e vai para outro jogo não só com confiança, mas tipo, até tem que entender o que aconteceu do outro lado, né, do lado do Lakers, porque o AD, ele tava mancando no final do último quarto. Teve aquele momento que ele sai com muita dor. Falam que ele agravou um problema que ele tem no tornozelo. Ouvi falar isso. Eu acho que ele volta. A princípio, eu aposto que o AD volta e volta, em teoria, normal. Mas a qualquer complicação durante a partida pode ter problemas. Porque, querendo ou não, o AD também fez um bom jogo, né, cara? Ele não foi isso que definiu o jogo também, né? Sim. Não, o AD, ele fez um bom jogo, assim. Eu ainda acho que ele deveria... deveriam tentar de alguma maneira colocar ele de costas para cestas um pouquinho mais. Ele continua, recebendo a bola muitas vezes atrás do perímetro ou para tentar o arremesso de mid-range, que deu bem certo no primeiro tempo. Mas ele, no fim das contas, por mais que talvez não tenha sido o melhor jogo dele nos playoffs, foi um jogo bom. Exatamente. E, cara, o Lakers perdeu um jogo que o LeBron James fez 40-13-7. Arremessando 71% e arremessando 66% da linha de 3. Eu quase nunca vejo um jogo do LeBron James que ele faz 6 arremessos de 3 pontos. Pois é, e arremessos confiantes, né? Teve um que foi bem de trás da linha de 3, né? Assim, tem que convir que o Lakers, ele, pelo menos, ele foi se ajustando durante a partida, mas teve muitos jogadores que seriam mais importantes ali que não tiveram jogos bons, o Rondo teve bons momentos, mas do jogo dele, no geral, não foi bom. Kyle Kuzma, cedeu algumas faltas que não devia. Markieff Morris, pra mim, terrível. Decisão do Frank Vogel de deixar ele nos minutos finais lá, não cabe na minha cabeça. Então, talvez precise um pouquinho mais do elenco de apoio, né? Com certeza. KCP veio bem, mas as reservas não foram tão bem. O Kuzma tá absurdamente ruim nessa série, cara. O Kuzma vem sendo nojento nessa série, cara. Tá muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Nem as bolas de 3 do corner, os spot-ups lá, que ele sempre ia bem, zerado, cara. Zerado. Bom, Felipe, e aí? O que você espera pro jogo de amanhã? Pro jogo 6? Você acha que acaba no jogo 6? Você acha que tem jogo 7? Cara, eu torço pra que tenha jogo 7, né? Eu sempre torço também. Mas no final das contas, assim, se o problema, as dores que o Anthony Davis estava sentindo não
forem realmente sérias e, tipo, a gente ter mais um momento ideal do Lakers, a gente aposta que, eu pelo menos aposto que eles consigam fechar a série em 6 jogos. Na verdade, no começo eu tinha falado que pra mim, eu apostava numa série de 6 jogos aí, mas agora, depois de um jogaço desse do Heat, tem que ver, né? Tem que ver, por exemplo, se a fatiga do Jimmy Butler não vai pesar nesse próximo jogo. Sim, eu acho que é muito estranho, eu não vou nessa série, eu não consigo apostar contra o LeBron James, eu não consigo apostar contra os Los Angeles Lakers. Com certeza. É a aposta mais segura, né? É o time que tá na frente, tipo, por mais que tenha perdido essa última partida, não perdeu jogando mal, tipo, se manter um ritmo desse na próxima, pode ser que, tipo, tenha vantagem até justamente por isso, tipo, os principais jogadores do Heat estão extremamente exaustos. Sim. Bom, Felipe, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né? Rapaz. E é isso aí, galera, a gente se vê, deixa eu pensar, não sei que data a gente consegue gravar isso, né, Felipe, mas vamos ver, talvez, segunda é feriado, então talvez segunda a gente se veja de novo, né? Pois é, cara. Ainda bem que tem feriado depois do jogo. Dá pra descansar um pouco. Mas é isso, galera. Continua acompanhando a gente no YouTube, no podcast, nas redes sociais, que a gente vai estar sempre produzindo conteúdo para vocês. E a gente está preparando coisas boas também nesse intervalo, nesse ato de NBA. Falou, galera. Tamo junto. Valeu!